Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa primeira edição do podcast ASIC, no estúdio que acaba de ser inaugurado pelo presidente Ciro e pelos diretores da associação. E nesse programa de estreia do podcast ASIC, a gente recebe o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, que vai falar para a gente sobre os preparativos finais do 37º Show Rural Copavel. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar aqui a SIC, através do presidente Ciro e toda a diretoria, por esse excelente estúdio. Aqui nós teremos um contato, presidente Ciro, Jean, com toda a sociedade sobre a nossa associação, que representa todos os empresários, tanto da agricultura, também pecuária, indústria, comércio. Então é importante ter esse ponto de ligação. E não trata-se de um estúdio pequeno, é um estúdio grande que muito bem vai representar e levar o nosso nome na nossa associação comercial. E nós vamos falar hoje sobre o Show Rural, que será de 10 a 14 de fevereiro, presidente SIC, presidente Ciro. Quero te agradecer por esse espaço. Esse evento não é evento da Copavel, é um evento que a sociedade organiza. Tá? Porque quando o presidente da SIC vai ao evento Show Rural receber as pessoas que vêm de fora, o prefeito municipal vai ao Show Rural receber as pessoas de fora, tanto o prefeito com seus secretariados, com o presidente da SIC, com toda a sua staff de diretores, estão representando a sociedade. E nós não podíamos fazer um evento sendo um evento isolado da sociedade. Então, isto representa realmente a pujança do nosso oeste do Paraná, a pujança do nosso Paraná. Então, eu quero falar em nome da Copavel, em nome do Show Rural, que é um evento da nossa sociedade, do oeste e da nossa sociedade aqui do Paraná. Para nós aqui é um motivo de grande satisfação estar inaugurando essa sala de podcast e nessa primeira gravação receber o Dilvo, que é o presidente da Copavel, organizador do Show Rural, que é um evento que coloca a nossa cidade na vitrine do mundo. Isso é muito importante. Cascavel se torna a capital do Brasil na semana do Show Rural, de 10 a 14. E nós, como Associação Comercial e Industrial de Cascavel, e a gente sabe que hoje a agroindústria ela é muito forte na nossa região, transformando ela, colocando ela num patamar de crescimento muito superior a outras regiões brasileiras, graças a essa força do agronegócio. E o Show Rural, ele consolida isso. Então, para nós é uma honra muito grande ter um Show Rural na nossa cidade e poder participar junto com a Copavel, junto com a organização do Show Rural, recebendo pessoas que possivelmente possam ser investidores na nossa cidade, vêm para cá, já participa há muitos anos, e uma das coisas que mais me deixa feliz é receber pessoas de fora e a pessoa olha para mim e fala assim, eu quero morar em Cascavel, quero mudar para cá. Isso é muito importante, essa tua colocação. Eu vou começar para as últimas afirmações. Eu já tive 2 casos no Show Rural, entre milhares de pessoas que vão, que trouxe a família, eles são de Santa Catarina, e os filhos desse casal estudam em Florianópolis. Estudam lá para ter melhor condições de uma faculdade maior do que o interior onde eles moram. E ele não conhecia Cascavel. E ele veio ao Show Rural, passou a conhecer Cascavel e visitou 2 ou 3 faculdades aqui de Cascavel. E aí ele falou, puxa vida, se eu soubesse que Cascavel tinha um potencial tão grande na área educacional, é mais perto para os nossos filhos estudar aqui do que numa capital do nosso estado. Então você veja bem que o Show Rural faz essa integração e junto com o Show Rural vem algo de fazer com que a cidade seja notada. Você falou do agronegócio. O Brasil, 25% a 27% de toda a economia brasileira gira graças ao agronegócio. 25% a 27%. O agronegócio exporta mais de 174 bilhões de reais e deixa positivo mais de 150 bilhões de positivo na balança comercial. Exporta 174 e deixa positivo mais de 150 bilhões na balança comercial brasileira. Se não fosse o agronegócio,
nós tivemos esse último ano, 2024, um crédito entre as exportações menos as importações geral do Brasil de 74 bilhões. Se não fosse os 150 bilhões positivo do agronegócio, nós teríamos um déficit na balança comercial brasileira. Então, o agronegócio é muito forte. E no Paraná, o agronegócio e o oeste do Paraná, o oeste e o sudoeste somados juntos, são os dois setores da economia paranaense que mais gera divisas para o agronegócio, tanto no mercado interno como externo. O Paraná hoje, por exemplo, é o primeiro produtor de frango, é o segundo produtor de suíno, tá? É o segundo produtor de leite. Gado de corte, ele não é tão representativo, é o nono produtor. É o primeiro produtor de feijão do Brasil, é o segundo produtor de soja do Brasil, é o segundo produtor de milho do Brasil, é o segundo produtor de trigo do Brasil. Então, veja que o estado do Paraná tem 2,32% do território nacional e tem toda essa representação forte na agricultura e na pecuária. E o estado do Paraná é o grande exportador de carne de frango. E a exportação de carne de frango, Ciro, ela faz a diferença, porque é o valor agregado. Quando você vende uma tonelada de carne de frango ou de suíno para exportação, você ganha $2.000 até $3.000 a tonelada. Quando se exporta uma tonelada de soja, entre $400 a $450 a tonelada, depende do momento. O milho, você vai receber de 200 a 240. Quando você pega esse milho, essa soja, transforma em carne suína ou de frango, você agrega 4, 5 vezes mais. E aí, então, que está a importância do nosso agronegócio para o Paraná e a importância para o agronegócio no oeste do Paraná. O que dá sustentabilidade? O que faz a sustentabilidade aqui no oeste do Paraná e no estado do Paraná é o agronegócio. E é muito importante que nós tenhamos as entidades representativas que tenham uma visão clara que o agronegócio não é algo isolado lá dentro da porteira da propriedade, e sim é algo que gera economia dentro da porteira, fora da porteira, e uma economia que você gera também com distribuição social, a hora que você paga imposto, a hora que se gera emprego, e é uma economia que tem uma sustentabilidade, que nós estamos também preservando o meio ambiente e a qualidade das nossas terras para nunca serem infinitas e sempre passar de gerações para gerações. Isso é importante. O legado que o show rural deixa para a nossa cidade, a exemplo da faculdade, mas não só as faculdades, a exemplo de pessoas que vêm investir, esse legado que o agronegócio deixa para a nossa região, ele é fundamental. Hoje, a gente que viaja, o Brasil viaja o mundo, acabei de voltar de Nova York, quando você põe os pés aqui, fala, que lugar bom que eu estou, que lugar maravilhoso que eu estou. Então, essas tuas palavras são bacanas, Ciro. É valorizar o que nós temos. E nós precisamos valorizar muito isto, porque realmente, quando a gente vai para outro lugar, eu sou recebido como estrangeiro. Primeiro choque. Sou recebido como estrangeiro. Segundo, esse lugar que nós estamos é bom e promissor e só depende de nós. Nós estamos dentro da SIC. Temos hoje num podcast aqui dentro da SIC. Tudo o que foi construído aqui foi pelo empreendedorismo, pela força de trabalho e pela coragem que nossos pais, avós e a sociedade como um todo fez de uma região desabitada num centro de prosperidade. Criou-se uma nova fronteira. E qual é a nossa missão agora? Só usufruir? Não. A nossa missão agora é continuar essa lição de empreendedores que essas pessoas deixaram. E a SIC é o ponto mais forte da nossa sociedade, que tem uma visão estratégica e une o que existe e também
traz para nós uma reflexão sobre qual é a visão estratégica que eu tenho do meu negócio em Cascavel, na região oeste, no Paraná. A SIC me possibilita isto, é interagir com a sociedade para eu ter uma integração nesta visão estratégica de um futuro para a nossa cidade e para a nossa região. Quando nós falamos do show rural, que tem aqui, inclusive, no vídeo aqui, está escrito, nossa natureza fala mais alto. Isto é uma demonstração de conscientização do produtor rural e também na sociedade, quando fala, a nossa natureza fala mais alto. Quer dizer, um dos princípios que nós temos é usufruir e melhorar o nosso ambiente para gerações futuras. Isso vale na terra, também vale no comércio, vale na indústria, vale em todos os setores que nós atuamos na economia, qualquer outro setor, mesmo o setor associativismo, que é uma ponta de nós colocarmos aquilo que nós pensamos e os pontos que nós precisamos preservar e ampliar. Você tocou num assunto bem importante que é a natureza. E a gente vê este exemplo lá dentro do show rural. A parte sustentável do show rural. Você não encontra um lixo no chão, tem a usina de reciclável, tem toda a parte. Então, isso é importante, mostrar para o produtor rural que muitas vezes ele não tem a total consciência da importância de preservar o meio ambiente e ele vindo para um evento desse, ele olhando, você falando... É muito mais difícil você conscientizar do que mostrando exemplo. E o show rural, olhando para a nossa natureza fala mais alto, ele mostra o exemplo do que o produtor rural precisa fazer na propriedade dele para que ele tenha sustentabilidade, que a terra continue lhe dando o sustento da vida e crescendo e prosperando. Isso é importante. Pelo exemplo... Isso acontece nas famílias também. Um pai, ele educa mais pelo exemplo do que com palavras. E o show rural, ele faz isso com o produtor rural. Eu já nem sei quantas edições eu já participo e sempre me admiro por essa organização que acontece lá. Então, parabéns à equipe. Eu sei que tem toda uma equipe responsável por isso, que faz com que o show rural seja mais referência nesse quesito também de sustentabilidade. O show rural tem é organizado por 40 líderes gestores. Tem vários líderes lá, desde da recepção até o estacionamento, a acolhida dentro do evento, a organização do evento. São 40 líderes gestores que fazem essa organização. E quando você fala no evento, realmente ele foi um evento que começou despretensiosamente. O primeiro evento foi em 1989, com 110 visitantes. O último evento, 2024, foram 391 mil visitantes. E foi um evento que cresceu e ele se tornou referência. Mas ele cresceu por quê? Ele cresceu porque nós sempre teve um objetivo. Qual é o objetivo do show rural? Qual é o objetivo do show rural? Não é show gastronômico? Não. Não é show de entretenimento? Também não. Não tem música lá, não tem... apresentações artísticas. É um evento de inovações e tecnologia. Para quê? Somente para o agronegócio. E quando você fala para o agronegócio, você envolve as empresas de insumos, de máquina, equipamento, que estão dentro do agronegócio. Então, essa organização cresceu e se muitas pessoas, a sociedade nos questionam, mas por que cresceu e o show rural se tornou referência? Primeiro, sempre tenha objetivo e tenha o discernimento para você nunca sair dos seus objetivos, do seu foco. Porque senão você quer abraçar o mundo e muitas vezes você não consegue abraçar, não consegue fechar os dedos para você segurar o mundo e aí você acaba perdendo tudo. Então, o show rural sempre teve objetivo, sempre foi claro e transparente naquilo que busca. E a Sociedade Cascavel, como já afirmei, é o grande foco de sustentabilidade do show rural. E quando a gente fala nesse momento de sustentabilidade, desde o primeiro evento, em 1989, sempre pensamos no meio ambiente. Quando a gente fala de limpeza, é um setor que nós temos que proteger porque é visual. Quando você deixa o ambiente limpo, é visual que ali existe um pensamento voltado
para o meio ambiente. Quando você fala em segurança, também está ligado em você dar segurança para as pessoas que vão lá visitar e possa ter a tranquilidade e a visão estratégica que vão buscar algo que sai de lá, no final, recebendo aquilo que eles buscaram, tá? E também quando você fala em governança, quando trata-se dessa organização, que ela tem uniformidade, tem que ter uniformidade de pensamento e engajar todos numa mesma página. E esse evento tornou-se referência. E lá nós temos falado muito. Nós tornamos referência e nós cumprimos uma etapa. Na segunda etapa é continuar sendo referência. Como? Porque se nós não inovar, outro vai inovar e passamos a não ser mais referência. Como nós construímos e temos que deixar um legado para gerações futuras de sempre ser inovadores e temos que ser persistente em enfrentar os nossos desafios sem medo. Enfrentar os desafios sem medos e buscar as soluções, certo? Fazendo com que as pessoas criem algo novo para solucionar problemas antigos que pouca gente parou para pensar. Porque nós somos muito imediatistas e somos também, muitas vezes, tomando decisões daquela maneira que a gente ouviu falar ou que eu fiz a primeira vez. Que eu ouvi falar ou fiz a primeira vez. Eu tenho que ter uma visão holística do ambiente e tem que ter algo que fala o seguinte: eu preciso inovar. O dia de ontem foi o do passado. E o dia de hoje será o reflexo daquilo que eu começar pela manhã. Porque senão à tarde eu vou cumprir a missão que eu já cumpri ontem. E aí os outros dias serão cópia desses 2 dias e passarão o tempo. E eu também vou passar e aí tem que me cruzar os braços ou entrelaçar os dedos, certo? E pedir para 8 pessoas ou 10 pessoas me ajudarem para uma outra morada. E nesse questionamento eu falo, o que deixei? Qual o legado? Qual o legado que eu deixei? E o Show Rural tem que ter essa visão estratégica e essa ação. E o Show Rural tem deixado um legado muito importante, porque assim, hoje nós estamos num mundo de sustentabilidade. E a inovação que ele proporciona, tanto o Show Rural, mas os expositores que estão ali... uma máquina que polui menos, uma máquina que tem mais... mais tecnologia, menos defensiva agrícola, maior produtividade, com maior qualidade. Então, isso é uma coisa que impressiona o que as empresas estão fazendo. Esse mundo é um mundo acelerado, um mundo que vem se renovando a cada dia, e o que a gente vê, e aí, muitas vezes você fala, mas isso aí se o produtor rural procurar na internet, ele acha. A gente tem que estar muito sintonizado com o público. Muitos produtores rurais ali, eles não estão tão conectados para que chegue até eles essa informação. Então, o Show Rural, ele tem também esse papel de levar a informação até aquela pessoa que está lá na sua pequena propriedade e que ela olha para aquilo e fala, mas por que eu... Como você falou antes, eu sempre fiz assim porque alguém fez. Mas hoje já existem muitos métodos melhores de se fazer. Então isso é muito importante e isso faz com que tudo cresça. Seu Dilvio, o Show Rural é o mais antigo evento técnico do Brasil, que inspirou vários outros. E numa cidade do interior do Brasil, né, eu gostaria que o senhor respondesse quais são, na prática, os principais impactos que o Show Rural leva para a propriedade rural e quais são as dificuldades, né, de fazer um evento tão grande. Uma universidade dá conhecimento para as pessoas. E o impacto do Show Rural nos produtores rurais, esse conhecimento. Porque nós estamos aqui no início do ano 2025. Toda essa colheita de soja e de milho que estamos fazendo nesse momento pertence à tecnologia do passado. É a tecnologia de 23 e 24 que nós estamos colhendo em 25. E agora, o que o produtor rural vai buscar lá no Show Rural? Inovações e novas tecnologias. Eu vou dar um exemplo claro. O Ciro falou e se referiu a isso, eu quero reforçar esse teu pensamento teu, tá? O produtor podia pesquisar na internet quais são as novas variedades de semente de soja. Ele terá 40 variedades. Quando o produtor vai no Show Rural e tem um técnico lá à disposição, tem um pesquisador à disposição, e eu presenciei isto, e eu
estava junto com o grupo produtor rurais e pediram para um técnico: qual a diferença desse lançamento de vocês aqui da outra soja? Aí o técnico pegou o pé de soja e mostrou: olha aqui, ó, esta vargem tem mais grãos. Tem mais vargens nesse pé de soja, tem mais grãos. Falei: por que tem mais vargem? Ele falou: seu Dilvo, tem mais vargem porque o intervalo entre um gomo e outro, onde saem as vargens, é menor nessa variedade de planta que dos anos anteriores. Então o produtor vai ver isso aí, ele pega o pé de soja na mão e começa a ver essa explicação e começa a lembrar como é que está a sua soja. E aí, quando ele voltar para a propriedade na manhã seguinte, ou esse mesmo dia, ele vai lembrar dessas palavras do pesquisador e vai comparar com aquilo que ele tem lá. Que não bastar somente a comparação desta variedade com aquelas que tem lá, ele tem à disposição 20, 30 empresas que têm que têm os mesmos propósitos, são produtoras de semente de soja, ele começa a comparar. Mas olha como é importante o produtor ver com os próprios olhos. Essa vargem tem mais grãos, esse pé tem mais vargem, o intervalo entre uma vargem e outra é menor. Isso é importante, porque nós, olhando a informação na internet, às vezes, você não tem essa comparação. E uma outra coisa importante é que ali dentro do parque de exposições do show rural, existem as variedades plantadas, podendo mostrar para o produtor na prática. Isso é melhor ainda, porque daí ele está vendo no nosso solo, na nossa região, com a nossa temperatura, a produtividade que ele alcança. E aí ele já faz um cálculo rápido, né? Se esse pé tem 30% a mais de vagem e de grão, se eu plantar ele lá, eu vou 30% a mais. Estão falando muito agora, Ciro, inteligência artificial. Nada vai substituir a inteligência humana. Nada tem vai... que ter um equilíbrio. Nada, um não mata o outro. Nada vai matar ou vai tirar a inteligência humana. Segundo, o relacionamento. Nada vai acontecer no mundo como nada aconteceu no mundo sem ter o relacionamento. E o evento rural tem essa característica de ter o relacionamento, uma oportunidade de você ter um conhecimento técnico daquilo que você faz para que você poder fazer seu plano estratégico para os próximos anos, e nada vai substituir o homem ou o empreendedorismo do homem. Por que uns crescem e outros não? Porque, primeiro, tem coragem de enfrentar desafios. Segundo, são empreendedores, buscam algo novo. Tem pessoas que levantam de manhã e continuam com a cabeça no travesseiro, continuam num sono mais lento, mas continua no sono. Sabe por quê? Porque ele vai fazer o que ele fez ontem, antes que pôs a cabeça no travesseiro. Então ele continua. Então esse dia não vai existir para ele para o futuro. Será um dia igual aos outros, que ele não saiu da cabeça do travesseiro. Então isto que é as pessoas empreendedoras do relacionamento, e isso que o show rural tem que fazer. Mostrar tecnologias, ter esse relacionamento, e as pessoas têm que ter o espírito do empreendedor. O que eu vou fazer de novo para a minha propriedade amanhã? Nós estamos num mundo acelerado, globalizado, e que se eu todos os dias não pensar em que eu tenho que fazer algo melhor, vai ter alguém pensando no meu lugar. Hoje a gente vê um forte crescimento na população chinesa, na população indiana, na população árabe. E por quê? Porque eles estão muito acelerados. E nós aqui, que temos uma condição climática, que nós temos uma condição geográfica muitas vezes melhor, nós não temos neve, nós não temos terremotos, nós temos uma condição melhor. E isso, às vezes, gera um comodismo nas pessoas. E aí fica um recado para quem está nos ouvindo, que esse comodismo ele pode prejudicar no curto, no médio e principalmente no longo prazo. E a gente estar indo num evento como o Show Rural ou como outros eventos que acontecem, nos possibilita a enxergar coisas novas, e muitas vezes não é complexo implantar na pequena propriedade. A pessoa, às vezes, ela pensa, não, eu não vou lá porque aqui lá só tem coisa grande, eu nunca vai ter acessível para mim. É muito fácil implantar. O potencial que tem o Brasil. O Brasil
é o 5º país em extensão territorial do mundo, tá? Os 2 primeiros, Rússia, tem muito gelo, tem problema de clima. Climático, sério. Entre os 5 também tem o Canadá, que tem problemas climáticos sérios, tá? Entre os 5 está o Brasil, e está a China, e está os Estados Unidos. Quando você pega os 5, você tira 2 que tem problema de clima, que é a Rússia e o Canadá, e os outros 3 têm potencial muito grande na agricultura e na pecuária, Estados Unidos, China e Brasil. A China já produz bastante e consome mais ainda, tanto é que ela é compradora de grãos e de proteína. Forte compradora. Forte compradora. Os Estados Unidos é um grande produtor e um grande exportador. O Brasil é um produtor e um exportador, mas tem muita oportunidade. Nós plantamos, dessa extensão territorial de 853 milhões de hectares, nós plantamos em 9%. Pare um pouquinho nesse momento para raciocinar. Do território brasileiro, nós plantamos somente 9%. E aquilo que você se referiu, Ciro, tem clima e tem solo, e nós plantamos somente 9%. Veja o potencial que tem esse país no agronegócio para o desenvolvimento do país. Claro que nós temos um povo americano, chinês, indiano, que você referiu, que tem já um grande avanço tecnológico. Mas nós temos que entender que eles não têm o mesmo potencial do agronegócio nosso. Se nós tivermos a mente aberta e ver que essa geração de tecnologias desses países pode vir para o nosso, para impulsionar o agronegócio, é tudo que nós vamos fazer. Por exemplo, nesse momento o mundo está falando-se muito em meio ambiente. O Jean é um jornalista que escreve bastante sobre o meio ambiente. No Brasil, hoje, nós usamos 85 bilhões por ano, os produtores rurais gastam para produtos químicos, para combater certas anomalias nas suas plantas, tá? 85 bilhões por ano de reais. Na área de insumos biológicos, nós gastamos de 10 a 12. Na projeção de 2025 para 2032, os próximos 7 anos, nós vamos aumentar o uso dos insumos biológicos de 10, 12 bilhões que estão hoje para 30 bilhões. Então, nós vamos crescer 200% nos próximos 7 anos. Os insumos químicos não crescerão isto e provavelmente perderão algum espaço. Aí entra aquilo que nós falamos no início do programa, quer dizer, a preocupação do Brasil com o meio ambiente, a preocupação do mundo com o meio ambiente. Mas nós somos os maiores, o país é o maior, o país é o maior país do mundo que tem reservas ambientais. Nós temos 41% de reserva ambiental na Amazônia, temos 13% de reservas ambientais que está para os indígenas, temos mais 7% de reserva ambiental, que nem a floresta do Parque Nacional do Iguaçu. Nós preservamos 61%. E plantamos somente 9%. Então, eu quero voltar naquele tempo de quanto nós plantamos, que muitas vezes as pessoas se preocupam, mas quero aumentar a produção e o meio ambiente. Nós somos o país do mundo que mais preservamos o meio ambiente. 61% de 853 milhões de hectares, que isto é mais de 500 milhões de hectares preservados no Brasil, que é igual à soma de muitos países no mundo todo. Então, e plantamos de tudo, preservamos 61%, plantamos 9%. Temos solo e temos clima. E temos que ter empreendedores que aceitam desafios. E para a nossa economia, não tem setor, para a economia brasileira, não tem setor mais promissor do que o agronegócio brasileiro. Olha que sensacional isso. Esse crescimento do biológico significa em manter a produtividade com mais qualidade, preservando a saúde das pessoas, reduzindo sérios riscos que as pessoas têm de saúde e que o alimento, quanto mais saudável, melhor. Não é que os alimentos têm risco, não.
está tudo sob um controle, não tem isso. Mas o que você puder de inovar e de encontro de uma proposta do consumidor que ele quer um produto mais natural. Exatamente. Por que nós chegamos no mercado e compramos assim, ó, esse alface aqui não tem produtos químicos? Quanto custa? 2 vezes mais, ou 50% mais. E aí, a Nossa Senhora, as nossas famílias, compram aquilo lá, porque ela está olhando o quê? A sua família. E assim serão os produtos da manhã, e a Copavel está inserida nesse contexto de aumentar essa aplicação de produtos naturais, mais biológicos. Tanto é que a Copavel inaugura agora, no primeiro semestre de 2025, Biocop, que é uma indústria de produtos biológicos em Cascavel. Olha que mais uma boa notícia, mais uma indústria na nossa cidade que vai exportar. Eu tenho falado muito aqui desse incentivo que as empresas de Cascavel, elas precisam ter para produzir, porque a gente tem que deixar de ser consumidor do mundo e ser exportador do mundo. Os países que estão se destacando no mundo, eles deixaram de ser simplesmente um mero consumidor do mundo para ser um exportador para o mundo. Então, aí... 2 grandes exemplos que você referia, Ciro. Estados Unidos e China. Quais são as 2 maiores economias do mundo? Por que são as maiores economias do mundo? Produzem para o mundo. Produzem para o mundo. E nós temos essa possibilidade de fazer. Eu acho que esse podcast nosso pode ser resumido nisso que você afirmou agora. Por que a China e os Estados Unidos são grandes? Porque produzem para o mundo. Então, encerrando, quero agradecer a participação do presidente Ciro Canabarro nesse podcast inaugural da SIC. E obrigado, Ciro. E, Dilvo, para encerrar, eu só gostaria, se é possível, que você estime aproximadamente quanto o show rural significa para o comércio de Cascavel, sabendo que o show rural ele começa muito antes da semana, que é o auge do evento, e termina muito depois. Ele é uma grande confraternização do agronegócio, né, brasileiro. É possível estimar quanto que o evento movimenta no comércio? O ano passado, 2024, no evento de 2024, tivemos um giro de mais de 200 milhões de dinheiro no comércio local e também nas cidades circunvizinhas de Cascavel. Porque o rural, que vai ser de 10 a 14 de fevereiro, ele começa em outubro. Porque outubro, novembro e dezembro, tá? E janeiro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, você tem os preparativos e já começa a montagem do evento. Alguém começa com plantações, alguém vai lá comprar uma mangueira na loja, alguém vai comprar lá um certo produto que ele precisa. Então, o show rural, ele começa em novembro, dezembro, janeiro, e para ter apresentação em fevereiro. Bom, esses 4 meses que antecedem o evento, mais o mês do evento e o mês posterior ao evento, que é março, então o movimento é de outubro a março. O giro no comércio, o ano passado, foi em torno de 200 milhões de reais, porque são 5 a 6 meses de movimentação. Então, não é aquilo que acontece durante a semana do show rural. Veja os postos de combustíveis, bares, restaurantes, loja de materiais de construção, escritórios técnicos, hotéis, profissionais liberais. Então, Jean, ele deixa para a economia mais de 200 milhões de reais. Isso é uma importância fantástica, porque nós temos aí injeção de dinheiro na melhoria, inclusive, das condições da cidade para outros eventos. Eu torço, faço parte, quero participar e estar à disposição para nós fazermos 2 ou 3 grandes eventos, Ciro, durante o ano, para que tenhamos mais investimento. Você falou que o show rural atrai investimento, porque as pessoas vão lá e vê a qualidade de serviço que tem a cidade e as condições para que possam investir aqui. E nós fazendo mais eventos, nós multiplicamos mais. Obrigado, Ciro, mais uma vez. Obrigado, seu Dilvo. Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Obrigado. Obrigado, um grande abraço.